Fala pessoal, Alisson falando e hoje eu quero comentar, dar algumas impressões aqui sobre o podcast do Joe Rogan Experience, em que ele traz o Steven Pinker como um convidado. Esse podcast foi gravado em fevereiro de 2018, mas fala sobre diversas atualidades, coisas que estão recorrentemente ali conversando com a gente, no nosso dia a dia especialmente. E algo que me chamou a atenção nesse podcast foi justamente sobre a parte específica em que o Rogan traz, né, o Pinker para comentar sobre esse excesso de informação, a produção intelectual, como nós estamos constantemente disputando a nossa atenção, né, frente às diversas coisas que estão tentando buscar a nossa atenção para poderem, sei lá, lucrar em cima disso, ou então simplesmente nos informarem de alguma forma, nos converterem para alguma ideia, enfim. E, especificamente aqui, eu vou botar aqui na tela um trecho em que o Rogan fala sobre como as redes sociais, né, elas acabam sendo ferramentas que vão nos distanciando das coisas que nós mesmos consideraríamos importantes, né? Então é muito bacana isso, especialmente o que o Pinker fala, né? Porque são coisas às vezes óbvias que a gente precisa deixar claro para nós mesmos. Oh, I'm doing something productive on my phone. But in a lot of ways, I'm just addicted to checking that thing. Yeah, no, you got it. Então, para quem não entende inglês, né, o Rogan está defendendo aqui que ele gostaria muito, ele tenta, se esforça para quando ele está com o celular dele, né, que ele seja produtivo, né, para que ele seja de fato alguém que está dando um uso benéfico desse aparelho frente às suas próprias necessidades, né. Eles estão colocando o contexto aqui de que, bom, nós estamos numa sociedade globalizada que está passando por diferentes e dos mais variados avanços, e um desses avanços é justamente o acesso à informação. Em poucos séculos atrás, conseguir informação era algo muito escasso, e aí que a gente vai chegar no próximo ponto. Vamos ver o que o Steven Pinker fala aqui. You have to develop habits of self-control and balance in life. Você tem que desenvolver hábitos de autocontrole, né, e de equilíbrio. A student, so I teach at Harvard, and one time a freshman came into my office at the beginning of the semester. So she looked at the shelf of the books that she said, "Wow, Professor Pinker, how do you find time to write so many books?" And then she looks at my office and sees all the books. Ela tá falando aqui que ele, como um professor de Harvard, né, e o pessoal meio que, além de ele ser uma pessoa famosa, uma figura pública, o pessoal chega no escritório dele lá em Harvard e vê que ele tem um monte de livros, ele tem uma estante, enfim, ele tá rodeado de cultura em torno dele. O pessoal pergunta: professor Pinker, como você consegue ler tantos livros, como você consegue escrever tantos livros, né? On my shelves, and she says, "Wow, Professor Pinker, how do you have time to read so many books?" And she paused for a second and she said, "I bet you're not on Facebook." Então o que ele fala aqui claramente, né? A resposta dele é a mais simples possível, e é algo que ele fala ao longo da conversa sobre a necessidade de uma linguagem que não seja obscura, que seja simples e que consiga passar sua mensagem de uma forma clara, né? Ele deixa claro aqui: olha, se tu quer chegar a fazer algo próximo do que eu estou fazendo aqui, eu acho que é melhor você não ficar tanto tempo no Facebook, né? E algo que eu às vezes tenho problema, vocês que estão assistindo aí certamente passam por problemas parecidos, que é justamente a falta às vezes de prioridade frente às nossas escolhas, porque constantemente nós temos que escolher, né? E essas escolhas que nós fazemos, algo que inclusive eu andei falando na transmissão ao vivo de ontem, quando eu citei esse livro aqui do José Ortega y Gasset, né, Rebelião das Massas, em que o Gasset fala num trecho especificamente sobre como nós nos envelhecemos, como nós nos apequenamos, como nós não conseguimos ser a melhor versão de nós mesmos na medida em que nós falhamos, né, em ser aquilo que nós gostaríamos de ser, né, no sentido de que nos apequenamos quando nós sabemos que temos um destino pela frente, digamos assim, nós temos esse projeto existencial que é: eu quero ser aquele cara que lê muitos livros, ou eu quero ser o cara que escreve livros, eu quero ser um professor renomado, eu quero ser... Nós temos essas coisas na nossa cabeça, queremos ser isso, queremos ser aquilo, mas nós não conseguimos de fato
a alcançar isso, senão aceitando e passando pelas circunstâncias que são, às vezes parecem intransponíveis, mas que a gente precisa encarar elas para que a gente atinja o nosso objetivo de nos tornarmos algo, né? Então ele fala em termos de circunstância, em termos de decisão, né? E constantemente nós temos que então que decidir frente às circunstâncias, e quando nós localizamos, né, aquelas situações em que nós temos que fazer algo que nós não queremos fazer, é aí que a gente sabe qual é o nosso destino, digamos assim, que justamente é mais fácil visualizar o nosso destino na visão do Ortega, quando a gente enfrenta situações em que a gente sabe que tem que fazer algo que a gente não quer fazer, né? Então, a mesma coisa aqui dos livros, da leitura que a gente possa fazer, a mesma coisa na abstração do conhecimento, de como selecionar os conteúdos apropriados para passar o nosso tempo, porque o nosso tempo é escasso, isso é um baita do problema existencial, né? Como fazer um bom uso do tempo que a gente tem disponível antes da morte, né? Então ele fala, a dica do Pinker é simples. Tá difícil fazer um bom uso desse conhecimento disponível na palma da tua mão? Bom, comece, né, se perguntando, será que eu tô passando tempo demais no Facebook? Ou, em outras palavras, será que eu não estou passando tempo demais fazendo algo que não agrega aos meus propósitos enquanto pessoa, não agrega ao meu projeto pessoal, não agrega à escolha do meu destino, né? Então, esse tipo de questionamento, né, que faz o Steven Pinker deixar claro. Eu consigo fazer essas coisas porque eu não passo tanto tempo assim no Facebook ou no Twitter. Ele até fala, até volta e meia eu dou uma passada, dou um tempo lá, mas não é minha prioridade. Minha prioridade é outra, porque eu quero me formar enquanto um ser humano que faz outras coisas, não como um cara que fica lá perdendo tempo sem estabelecer filtros claros sobre produtividade no seu dia a dia, né? E é uma conversa de 2 horas, como todas as conversas lá do Joe Rogan, mas o que eu quero trazer alguns pontos aqui que eu achei interessantes, que o Steven Pinker ele mencionou durante a conversa, né, sobre o Flynn Effect, né, que é o nome dado a uma ideia, a um efeito detectado pelo James Flynn, que vocês podem ver, aí vocês podem ver justamente nessa palestra que ele deu na TED Talks, né? Por que nossos níveis de QI são maiores a cada geração, né? E essa é justamente a descrição, né, do Flynn Effect, né? O fato de que cada geração atinge, né, nos scores de QI, ela atinge um score cada vez mais alto que a geração anterior, né? Ou seja, ele fala, nessa palestra, vale muito a pena, vou deixar o link aí para vocês conferirem. Nessa palestra ele vai descrevendo que ao longo das gerações, em diferentes épocas, sei lá, eu acho que, se eu não me eu vi faz tempo, mas eu acho que desde o período medieval ele vai traçando ali alguns paralelos, mas pelo menos do século passado para cá, os níveis de QI medianos, né, os médios, enfim, de pessoas comuns da nossa época para pessoas comuns de outras épocas, os níveis mudaram bruscamente, de modo que nós estamos constantemente conseguindo atingir patamares de conhecimento cada vez mais elevados, inclusive a nível do conhecimento mais básico para as pessoas mais comuns, né? Uma coisa que eu gostaria aqui de ressaltar é que esse tipo de identificação de padrões na realidade, né? Esse tipo de percepção sobre como nós temos progredido aqui enquanto civilização, enquanto espécie, enquanto humanidade, é interessante para notar especialmente os vieses cognitivos que estão muitas vezes operando na nossa cabecinha quando a gente vai interagir com outras pessoas, que são pessoas menos letradas ou o que for, né? O Pinker fala ali, né, que o pessoal pergunta para ele, como é que tu consegue ler tanta coisa, como é que tu consegue escrever tanta coisa, né? E outros perguntam, como é que tu consegue escrever, não apenas escrever bastante, mas escrever tão bem, de forma compreensível? E aí que ele fala sobre como existem diferentes métodos de comunicação e a escrita é um desses métodos, né? A conversação no olho é um, né? A escrita é outro, temos diferentes métodos, mas na escrita nós somos desafiados a constantemente imaginar um interlocutor que poderia objetar a qualquer coisa que a gente venha fazer. Então a gente tem meio que antecipar, né? Nós temos que antecipar o que algum leitor possa vir a falar, possa vir a criticar os nossos pensamentos, e além disso, né, para que a gente possa de fato atingir eficiência na comunicação de ideias, é bom que a gente não apenas antecipe o que a pessoa possa vir a dizer,
como também a gente reconheça que nós muitas vezes vamos estar partindo de pressupostos que não são muito evidentes para a grande maioria das pessoas, né? Por exemplo, o Pinker, como um professor de Harvard, deve ter uma bagagem de conhecimento acumulada que a grande maioria das pessoas ao redor dele não tem, né? Então, como é que ele, partindo de todo esse conhecimento que ele tem, como é que ele consegue comunicar isso de uma forma compreensível para aquelas pessoas que não têm o mesmo acesso aos mesmos pressupostos, né? Isso aí o Pinker até denotou, né, como a maldição do conhecimento, né? Esse curse of knowledge, né, que é um viés cognitivo, né, que ocorre em indivíduos quando eles estão comunicando-se, né, com outros indivíduos, e esses indivíduos, ao comunicarem para outros, né, sem perceber, assumem, né, que os outros têm o mesmo background, né, partem dos mesmos pressupostos de conhecimento, né. Então, a maldição do conhecimento é algo que ocorre especialmente frente ao fato de que nós estamos nos habituando muito rapidamente, muito progressivamente a conhecer diferentes coisas que, às vezes, em gerações anteriores, elas não eram sequer concebíveis, né? A gente pode pegar, inclusive, aqui pensar no Zygmunt Bauman, da modernidade líquida dele, falando sobre como uma geração de pessoas está acostumada a viver uma vida só num ofício e de repente nós chegamos aos nossos tempos contemporâneos e nós não paramos mais apenas no emprego, nós somos o tempo todo realocados e temos que constantemente aprender novas coisas para se adaptar aos diferentes meios que estamos, enfim, interagindo, especialmente numa época de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, enfim, conhecimentos transversais e amplos, né, de cada vez busca por mais inter-relação desses conhecimentos. Claro que a gente tem cada vez mais especialização, mas ao mesmo tempo a gente tem uma busca por buscar conexões, né? Nós temos interesse em conectar os diferentes conhecimentos que estão disponíveis, ainda que eles estejam disponíveis apenas na cabecinha de um especialista ou de outro, etc. Sempre há esse exercício de conhecer cada vez mais a partir da comparação entre os diferentes pressupostos que estão subjacentes entre diferentes pessoas, diferentes especialistas, né? Então, o que a gente tem aqui até agora? Temos a dificuldade de manejar, né, nosso projeto, né, de buscar ser aquilo que a gente quer ser, a dificuldade de fato reconhecer que nós temos outras prioridades que não ficar no celular ali conferindo a linha do tempo, a rede social, né? E de fato a gente acaba muitas vezes se ferrando por conta disso, outras vezes a gente acaba lucrando por conta disso, especialmente os influenciadores digitais, né? Então, se vocês querem ser, dependendo do projeto de vocês, a rede social pode ser um grande empecilho, inclusive se vocês lidam com o público na internet, passar muito tempo na rede social pode dificultar o teu engajamento na produção de conteúdo, embora sempre seja um trade-off aí, né? Temos então o Flynn Effect, né, que é o fato de que nós estamos constantemente, em termos a cada geração, né, conseguindo um aumento na pontuação de scores de QI, porque, sei lá, um jovem, uma criança, às vezes de 12 anos que esteja viva hoje, talvez saiba atualmente muito mais coisa que eu sabia quando eu tinha 12 anos, né? Eu vou chegar aos 30, eu tô com 26 agora, vai ter o cara de 20 anos que já manja de muito mais coisa que eu. Já existem muitos mais novos que eu, que qualquer coisa que eu venha dizer aqui, os caras já manjam bem mais, né? E isso é uma coisa intergeracional, algo que vai acontecendo por esse efeito Flynn, né? E, ao mesmo tempo, nós temos não apenas o avanço do QI médio a cada geração, como nós temos também um viés cognitivo muito comum presente no indivíduo, que não é a geração como algo coletivo, mas no indivíduo especificamente, né? Que é a percepção de que os seus pressupostos seriam coisas dadas, são coisas que existem, coisas que as pessoas já conhecem, né? Que ele parte daquilo como uma verdade, às vezes autoevidente. Só que muitas pessoas não têm acesso a essas verdades supostamente evidentes. O Flynn Effect, né? Ele misturado com esse viés do conhecimento, ele acaba nos dizendo algo que eu acho que é muito verdadeiro, né? Por exemplo, imagina uma pessoa da Idade Média, um camponês comum, que está simplesmente seguindo a sua vida, sei lá, lavrando um campo, sei lá, com seu gado, às vezes nem tinha gado, talvez, tinha mais agricultura, enfim, tá lá cuidando da sua vida. Ele passou, sei lá, 60 anos vivo
e aos 60 anos ele fez basicamente as mesmas coisas, fez o que tinha que fazer para sobreviver e daí morreu, né? Uma coisa que o Joe Rogan falou nesse podcast: a cada 2 dias, parece, ele viu, conferiu em algum lugar, eu acho que eu já vi isso em algum lugar também, né? Mas a cada 2 dias a humanidade produz mais conhecimento, mais bagagem, mais conteúdo intelectual do que a humanidade produziu em toda a sua história anterior a esses 2 dias, né? Então, os bilhões e bilhões de anos passados não conseguiram produzir tanto conhecimento quanto os últimos 2 dias conseguiram na nossa humanidade, né? Então a gente vê que não apenas nós temos uma crescente de conhecimento intergeracional, como nós temos uma crescente pessoalização desse conhecimento como algo verdadeiro e que é algo que sempre foi, é algo que é evidente, algo que, sei lá, como alguém pode não saber disso às vezes, né? Parece tão óbvio, como é que a pessoa não sabia disso, enfim. O fato é que essas coisas, esse viés cognitivo acaba sendo um empecilho na interpretação de quem eram aquelas pessoas históricas no passado, né? Imagina uma pessoa comum, sei lá, minha mãe, conversando com um camponês da Idade Média. Minha mãe vai, por exemplo, aceitar perfeitamente: a gravidade existe, a Terra é redonda, sei lá, vai tomar como dadas as leis de Newton ou qualquer coisa que se descobriu mais recentemente em termos teóricos, físicos, científicos, né? O camponês vai ouvir isso, talvez nem entenda do que ela está falando, né? Nem faça ideia, nem consiga entender, abstrair o que seria a gravidade, senão com aquele exemplinho da maçã que cai, né? Talvez ele simplesmente não consiga sequer operar na mesma velocidade de raciocínio discursivo, né? Então, nós estamos cada vez mais habituados o que eu acho que é um pouco mágico, assim, porque é incrível, né? Especialmente porque é algo invisível, algo que a gente não percebe, né? Mas nós estamos cada vez mais habituados a vivenciar o conhecimento, cada vez mais empossados de algum tipo de voz intelectualmente orientada. Nós estamos cada vez mais interessados por questões geralmente de cunho teórico, ainda que elas digam muito sobre a vida prática, né? E aí a gente tem que saber operar, né, nessa grande dificuldade existencial que é, ok, eu tenho tudo isso aí, eu tenho todos esses conhecimentos, eu tenho tanto conhecimento que eu sofro da maldição do conhecimento, né, de às vezes não conseguir me conectar e dialogar com pessoas que não têm acesso a isso. Eu acho que se vocês estão acostumados a falar sobre assuntos abstratos, provavelmente vocês têm algumas dificuldades de relação intersubjetiva, social com outras pessoas, né, porque não conseguem tocar no mesmo assunto, vocês ficam se perdendo e não conseguem entrar no mesmo nível de diálogo, né? E aí que a gente começa a ter a dificuldade dos filtros, né? Os filtros de escolha prática, de uma escolha orientada do que a gente deve... Ok, tenho tanto conhecimento disponível, não estou tão acostumado a ter acesso a tantas e tantas curiosidades, tantas novidades todo dia. A cada dia no mundo da internet existe algo novo, né? Eu pego meu celular e aprendo 300 coisas novas no dia. Claro que a grande maioria eu esqueço, porque eu não retenho aquilo para mim. Mas, e aí, né? O que eu posso fazer para de fato lidar com esse mundo, né? Para conseguir controlar essa maldição de conhecimento, para conseguir surfar nesse efeito intergeracional, né? Dos efeito Flynn, né? Do Flynn Effect. E aí que eu achei umas dicas bem interessantes no Quora, né? Sobre como filtrar a informação por importância. E essas dicas que eu achei aqui no Quora, achei bem interessante, especialmente porque elas buscam alguma eficiência na alocação dessas informações que estão cada vez mais disponíveis, né? Como vocês podem ver aqui, né, como você filtra a informação, né, por importância. Existem 2 respostas aqui, mas está destacada aqui uma resposta que eu achei interessante, né? E a primeira dica para filtrar a informação, então, é a apresentação. Ele está falando aqui sobre como apresentações que sejam comerciais ou que busquem, não estejam preocupados com outras coisas que não propaganda, não estejam preocupadas com evidências, com os fatos, com teorias substanciais, enfim, elas seriam tipo de informação a se ignorar, a se evitar, né? Se vocês verem propaganda ou qualquer coisa correlata que está mais preocupada
com ressaltar um ponto que não necessariamente é verdadeiro, mas simplesmente por buscar alguma adesão, enfim, isso entra para a política também, né? É o tipo de coisa que a gente pode perfeitamente ignorar para otimizar o nosso tempo em busca de uma informação relevante. Ele também coloca o critério aqui de veracidade como determinada pelo contexto, né? E ele usa aqui, né, o exemplo de pessoas que acreditam que a Terra tem apenas 6.000 anos de idade, né? Ele, por exemplo, está preocupado aqui em não dar muita atenção para as pessoas que acreditam em coisas que já foram superadas, né, pelo contexto da nossa época, pela nossa história, né? Então, esse é um tipo de informação também que a gente poderia perfeitamente ignorar, como, por exemplo, a Terra é plana ou coisa assim. O outro critério é que a informação, a densidade da informação deveria ser custo-eficaz, né? Isso significa que nós temos diferentes pessoas falando sobre o mesmo assunto. Algumas pessoas falam de uma forma mais eficiente, ou seja, a linguagem delas é mais clara e elas falam em menos tempo, né, que passam a mesma mensagem com uma clareza, né, melhor. E outras pessoas que, assim como eu, são enroladoras, né? São prolixas, falam demais, né? Então, entre a pessoa que fala de uma forma eficiente, clara, objetiva, em pouco tempo, e uma pessoa que meio que enrola, né, que faz vocês perderem tempo, eu prefiro a pessoa que fala de uma forma clara, né? Então, se vocês acharem um outro youtuber falando sobre esses mesmos assuntos aqui de forma mais rápida e clara, prefiram esse outro cara e não o Alisson. Rindo de nervoso. O outro critério, então, que ele fala é da relevância, né? Nós precisamos entender um assunto como relevante, o tópico ele tem que ser claramente relevante para que a gente possa dedicar nosso tempo com ele, né, de uma forma adequada. E relevância aqui a gente pode pensar inclusive de forma subjetiva, porque cada pessoa tem os seus próprios interesses e se aquela coisa que tu está conferindo não diz respeito a um teu interesse, então não tem muito porquê tu perder tempo com aquilo. Então é extremamente recomendável que sim, vocês tomem como relevante aquilo que interesse a vocês e, portanto, acabe conferindo especialmente aquilo que seja do seu foco, do seu interesse, da sua especialização, enfim. Enfim, eu acho que esses 4 pontos que ele traz aqui são bastante interessantes, né? Que a gente pode pensar como aquela informação que está chegando a nós se apresenta, né? O quão veraz ela é frente ao contexto disponível, né? A densidade dessa informação, o quanto ela é exagerada, o quanto ela é custo-eficaz, né? Se ela consegue comunicar com menos tempo e com as melhores palavras, com mais clareza, enfim. A relevância desse tópico, enfim. São alguns critérios que eu acho bem interessantes para a gente filtrar conhecimento e é por isso que eu tenho... eu não parti exatamente desse escrito aqui do Eric Griffiths, né? Mas eu acho que é uma boa forma da gente começar a olhar um pouco sobre o que a gente está fazendo com o nosso tempo disponível no nosso dia a dia quando a gente está na internet. Então, para além de todos os conhecimentos, todas as ideias, os insights que foram trazidos ali, compartilhados nesse podcast, que eu vou deixar o link aí do Joe Rogan com Steven Pinker, eu acho que esses aí foram os que mais me atraíram, me chamaram a atenção, embora tenha outros que eu poderia comentar, mas resumindo então, né, o Pinker responde sobre como ele consegue ler e escrever tantos livros, ele tem vários mesmo, né, ele deixa claro, olha só, eu crio filtros, né, ao longo dessa exposição, né, para pensando o conhecimento humano, né, ele fala do efeito Flynn, né, do Flynn Effect, que vocês podem também conferir o link aí da palestra do Flynn, James Flynn aí na descrição, né, esse Flynn Effect é justamente o aumento exponencial do conhecimento geracional que faz com que os scores de QI das gerações futuras sejam cada vez maiores do que os scores das gerações atuais e das gerações anteriores, né? O nosso hábito, o nosso costume de ter tanto acesso a esses conhecimentos de forma que esse conhecimento seja amaldiçoado, né? No sentido de que não consegue mais fugir dele, tu pensa que ele meio que está dado e tu meio que vê a realidade com os olhos de alguém que inevitavelmente aceita esses conhecimentos como verdadeiros, né? Quando a realidade ela é vista de muitas e muitas formas, especialmente por aquelas pessoas que não têm acesso a esse conhecimento que tu toma como pressuposto, né? E os filtros para que a gente possa de fato angariar, né, cada vez mais conhecimento de uma forma eficiente, né, reconhecendo tanto a nossa falibilidade na compreensão desses diferentes conhecimentos, como também criando uma certa hierarquia entre o que é e o que não é relevante, entre aquilo que é denso e denso demais por excesso,
ou que é curto o suficiente para valer a leitura, a atenção, né? Entre as coisas, as informações, as notícias que são jogadas na nossa tela, no nosso celular o tempo todo, que se propõem a ser verdadeiras ou verazes, mas que às vezes elas são absurdas demais para a gente sequer apertar o clique. Enfim, nós estamos o tempo todo enfrentando diferentes heurísticas sobre como aprender e como operar no mundo, né? E nós estamos no mundo não apenas, que é o que o Steven Pinker defende ao longo de suas obras, né? Um mundo em que nós estamos cada vez mais usufruindo de um bem-estar global, mas um mundo em que nós estamos cada vez mais habituados a um nível elevado e cada vez mais elevado de conhecimento, e que a gente simplesmente já não consegue mais imaginar como seria viver num mundo sem acesso a essas coisas que nós já temos acesso. O que ele me lembra daquela velha pergunta, eu não sei se vocês conhecem, mas imagina que você é uma pessoa formada com a sua idade de agora, e você tem a opção de voltar no passado e reviver toda a sua infância, mas você vai perder o conhecimento até aqui. E aí, você escolhe voltar para a sua ignorância, para a feliz ignorância de uma criança que só vai brincar e se divertir, ou prefere a amargura de ser uma pessoa que conhece um monte de coisas, mas que ainda assim conhece, né? As pessoas tendem a responder que preferem continuar conhecendo, né? Especialmente porque, bom, é aquela velha frase do John Stuart Mill, né? É melhor ser um Sócrates infeliz do que um porco feliz, e se o porco é da opinião contrária, é porque ele não conheceu o outro lado. Mas enfim, pessoal, isso aqui são apenas algumas digressões sobre mais um conteúdo aí que eu conferi, que eu acredito que não foi uma perda de tempo, foi bem interessante. Espero que vocês deixem os seus insights sobre tudo isso aí, e a gente vai se falando, tá bom? Um forte abraço e até mais.